Bem, vamos então falar com Alexandre Senechal, trazer as informações da equipe do Coritiba, que vem de goleada, né? Perdeu por 5-1 o último jogo lá no Rio de Janeiro pro Vasco, e agora já tem esse jogo atrasado aí com o São Paulo, né? Jogo que foi adiado e vai ser disputado na quarta-feira, antes do clássico Atletiba, uma semana mais cheia pro Coxa. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Linhares Júnior. Boa tarde aos meus colegas presentes aqui no nosso Bate-Pronto. E um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui na Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. O elenco teve mais uma goleada sofrida, né, Linhares? 7ª derrota seguida, e o Coritiba, que teria uma folga na sexta-feira, depois do jogo contra o Vasco, acabou indo direto, trabalhando direto, voltou do Rio de Janeiro, já treinou no CT da Graciosa, trabalhou no final de semana e hoje fez o penúltimo treino antes da viagem. Amanhã faz o último treino e viaja para São Paulo, porque agora é o confronto atrasado da 22ª rodada diante do Tricolor Paulista, o campeão da Copa do Brasil no Morumbi. E aí a expectativa, né, da torcida do Coritiba é que tenha uma ressaca pós-título para o Coritiba voltar a pontuar. São 7 derrotas seguidas, é o lanterna do campeonato com 14 pontos. Você citou o Ceviche agora há pouco, o Ceviche está suspenso agora para essa partida de quarta-feira. Então o Coritiba tem um desfalque certo na defesa. Ainda há expectativa da volta do Bruno Gomes, o Bruno Gomes que teve uma lesão no tornozelo esquerdo. A gente ainda não tem informação se ele vai ter condição de jogo para ir a São Paulo ou não, mas claro, vamos continuar apurando por aqui para trazer para o nosso ouvinte do Bate-Pronto. Coritiba seria um reforço no meio campo, ele escolheu o Fran Sérgio na derrota diante do Vasco, na goleada sofrida mais uma no 5-1 lá em São Januário, e ele jogou ao lado do Seba Gomes e do Samares, o Bruno Gomes que é talvez um dos poucos titulares absolutos que esse time do Coritiba tem. Na defesa, chance para o Henrique voltar a jogar. O Dafo comentou bastante na semana passada que não entendia por que o Henrique saiu do time do Coritiba, lembrando que o Ceviche participou de todos os jogos que o Coritiba levou 3 ou mais gols no Brasileirão, né, e na temporada também, mas no Brasileirão, né, o recorte do Campeonato Nacional, no qual o Coxa é o lanterna, e tomou 3 ou mais em mais de metade dos jogos, como destacamos também na semana passada aqui na Jovem Pan News Coritiba. São algumas dúvidas, né? O restante do time deve ser mantido naturalmente. A gente teve um Atletiba Sub-20 pela semifinal do Paranaense, valia a vaga na Copa do Brasil da categoria. O Coritiba venceu os 2 jogos, o segundo agora no final de semana lá no CT do Caju, e teve a volta do Jean Pedroso para o Sub-20 junto com o Diogo Batista e o Caio César. O Jean Pedroso saiu do DM, os 3 jogaram o jogo no Sub-20 e já treinam, já estão à disposição do técnico Thiago Kozlowski para a partida desta quarta-feira diante do São Paulo. Então o Coritiba vai ter algumas dúvidas, né? O substituto do Kusevich deve ser o Henrique, e se o Bruno Gomes deve entrar ou não no meio campo. O restante do time, por enquanto, pelas atividades do Coritiba, deve ser mantido o mesmo, com o Gabriel no gol, inclusive, mesmo se o Luan Poli se recuperar. O Gabriel, é claro, é o titular absoluto deste gol do Coritiba. O Coxa precisa vencer desesperadamente, mais um adversário, mais um jogo fora de casa, e a sequência de derrotas, 7 consecutivas, deixam o Coritiba aí a 11 pontos do primeiro time, fora da zona de rebaixamento. Linhares. É isso, então tá aí o Alexandre trazendo as alternativas do Thiago Kozlowski, né? Tava até falando aqui fora do ar, né? Não, você não vai falar isso. Não, ele não vai dar essa ideia. Vai. Do jeito que os goleiros estão tomando gol aí no Coxa, será que isso não seria uma ideia de jogar sem goleiro? Porque põe um goleiro linha que nem tem no futsal e vai ter um jogador a mais na linha. E aí fica mais com a bola, porque vai ter uma vantagem numérica, deixa a bola mais perto da área do adversário lá. O Coritiba não consegue trocar 5, 6 passes. Mas aí põe os caras de qualidade pra trocar passe. Mas que cara de qualidade, cara? Não sei, é uma ideia. Não tem, né, gente sobrando no banco. O Coritiba tá nessa situação porque não tem tanta qualidade. Vai achar da onde? Porque vai agora jogar com um goleiro e vai tomar 3, 4. Mas é que o problema não é o goleiro, né? Infelizmente, hoje, o pensamento do torcedor é justo. O João Vitor Alves acabou de mandar uma mensagem que é o pensamento do torcedor. Vencer não. É preciso não passar vergonha. Né? A forma como o torcedor hoje tem se expressado nesse campeonato, acho que todo mundo já aceitou. Há um conformismo, né? Vai ser rebaixado. Sim. Né? Porque não dá pra vender um otimismo na situação atual, né? Não tem como a gente vir aqui e falar assim, não, ainda dá. Bahia, nem que tivesse perdido pro Vasco, mas se tivesse vencido o Bahia, perdido de 1-0 teria acendido, né, uma chama da esperança. Um fio de esperança.
Agora, eu acho que, assim, é uma situação irreversível e não é de agora também. Não foi a derrota do Bahia e a derrota do Vasco que deixou o Coritiba com a situação de risco eminente de rebaixamento. Não. Isso já vem sendo construído desde a primeira rodada, né? Desde os 12 jogos que o Zago não ganhou nenhum, né? Desde as 10 derrotas seguidas aí que o Thiago vem sofrendo, né? Então, 7, né? Mas 10 é porque eu tô contando já. 7 derrotas seguidas e se perder na quinta-feira pro São Paulo, iguala a 2005, quando o Coxa perdeu 8 jogos seguidos. Um time que disputa 23 partidas e ganha só 3 num campeonato de pontos corridos, não dá pra sonhar com nada, entende? Não dá pra sonhar com nada. São sequências, né? Porque pra ele poder ganhar as 3 ficaram meio que concentradas ali, né? Naquele momento que o Coritiba deu uma reagida. Não foi assim, ganhou na terceira rodada e tal. Então foram 12 jogos sem vencer. Eu já sugeri aqui, e não foi agora, depois do perder pro Bahia, foi antes até, de já montar, assim, com o pé muito no chão, um planejamento para 2024, com um treinador, fazendo uma limpa no elenco atual, para ver quem que serve, quem que não serve, para disputar a Série B do ano que vem. Porque senão isso vai ser feito. Vai ser feito, mas quanto mais você demorar para fazer, pior fica o planejamento, né? Desculpe, mas a gente não sabe se está sendo feito ou não. Primeiro porque não tem como se livrar de jogador agora. Não tem como você vender, não tem como você emprestar. E muitos contratos vão até dezembro, né? Mas já define. Na verdade, não, né? Na verdade, muitos contratos são mais longos. Por isso eu tô falando que não tem como você entrar num acordo e rescindir o contrato com o cara. Dos que jogam sempre, que acaba em dezembro, é o Henrique e o Kusevich, e o Samaris. Então, são só 2. O resto, todos os outros são jogadores que têm contratos mais longos. Gabriel tem contrato longo, Natanael. O Rainer tem contrato até 2024? Eu acho que o Rainer até 2024, eu vou até checar, viu, Dalton? Então, aí obviamente Diogo também, aí você tem Kusevich, que foi adquirido pelo clube, tem contrato, se não me engano, até 2025. Clube, né? Thiago Dombrowski, que renovou o contrato recentemente, você tem o Jamerson, que tem contrato até 2026, né? Então tem o Bruno Gomes, que foi adquirido esse ano, Andrei, que renovou, né? Francesco, que veio até o final do ano só. Aí, então mais um, né? Só que também é um jogador que vive instabilidade. Marcelo Moreno foi adquirido, Caio César é da base, tem um jogador com contrato mais longo, Robson foi comprado esse ano, tem contrato até o final de 2024, Slimani final de 2024. Então todos os jogadores, não tem como você nesse momento se desfazer de jogadores, né? Primeiro que você vai onerar o clube, vai ter que continuar pagando o salário do cara ou pagar uma multa rescisória pro cara só pra rescindir um contrato. Pra mim não faz sentido. Só que assim, o planejamento com toda certeza está sendo feito. Até porque, gente, a galera falando, a SAF não entende de futebol. Realmente, aparentemente não entende, contratou gente que tá muito mal. Só que o objetivo de uma SAF dentro do futebol é ganhar dinheiro. Assim como o objetivo de qualquer empresa, é ganhar dinheiro. Esses caras não vão ser tão burros assim. Vou contar a informação rapidinho. Que eu tinha esquecido aqui, eu fui checar, né? O Rainer, ele tá emprestado do Azures, ele é atleta do Azures, ele tava jogando no futebol da Ucrânia e aí ele tá por empréstimo no Coritiba até o final do ano. Então é um jogador que tem até o final do ano, ganhou a posição e tal, enfim. Eu tô curioso pra saber como vai se comportar a defesa novamente, porque tá uma peneira, né? E a gente vai ver se o problema é ou não o Kusevich, porque o Ale falou dos jogos do Brasileiro, mas dá pra ir mais longe, porque até nos jogos do Paranaense o Kusevich estava e levou 3 gols, né? Contra o Operário e Cascavel, né? O Kusevich estava nesses 2 jogos. Então ele levou dos jogos que o Coxa levou 3 gols, o Kusevich estava em literalmente todos, com duplas de zagas diferentes ou trios de zagas diferentes, né? Então a gente vai medir um pouquinho da febre, né? O São Paulo completamente em ressaca. Provavelmente vai jogar com reserva, vai jogar com o Rames Rodrigues, mas só o reserva do São Paulo, né? Rames Rodrigues, campeão da Copa do Brasil, sem pisar um minuto na Copa do Brasil. Tudo que ele tinha que errar, acho que ele já errou, né? Errou mais um pênalti, fez gol pelo menos, né? Nessa semana. Mas se você erra e teu time ganha e você é campeão, aí outra assim, vibe, né? O São Paulo tem um time muito bom. Por exemplo, o Luciano é um cara que deve jogar contra o Coxa.
Jandrei ficou vai no no banco. gol. Jandrei no gol. Porque naturalmente vai ter que dar folga pra esses caras. Pô, o cara foi campeão. Cara, se eu fosse... Rafinha também, né? Esses caras devem estar afundados no barril até agora. Ah, imagina o Rafinha, cara. O Rafinha, Tá falou, louco, que ia Rafinha falou que ia tomar vinho Ele pra toma comemorar. vinho. Aí a ressaca do vinho demora mais um pouco. Agora, lá E o Jandrei é o seguinte, né? Se o São Paulo fizer 1-0, é 15 minutos de cera garantido no jogo, né? Isso é verdade. Porque, olha, eu vou te falar, ele e aquele Everson Irrita, né? do Do Galo. Atlético Mineiro são os dois caras mais irritantes, assim, com esse negócio de cera no futebol brasileiro. Depois tem Galera outros, Coxa né? Branca participando por aqui, a Deise Silva dizendo que a SAF vai colocar a culpa no treinador. O João Vitor Alves dizendo que o Kusevich é o novo Neilton do Coritiba. O Maicon Formosa. Novo Neilton? Tô com medo do Paranaense. Desse jeito, não venceriam, eu acho que ele quer dizer, nenhum time da Série D com esse time. E o João Vitor Alves diz que hoje ele viu um post mostrando o investimento do Flamengo e do São Paulo. E o triste é saber que o Coritiba investiu quase igual ao São Paulo. É que o São Paulo conseguiu pegar jogadores, por exemplo, como Rames Rodrigues e Lucas Moura em fim de contrato sem pagar nada, né? Claro que é difícil. O Coritiba teve a oportunidade de contratar o Wellington Rato, por exemplo, no começo do ano. Tava caro demais, acabou perdendo a disputa pro São Paulo, né? Porque, querendo ou não, é uma diferença de instituição também, né? Entre São Paulo e Coritiba. São Paulo se tornou campeão de tudo ontem. Né? O cara acabou preferindo pelo São Paulo. E o Rato seria um baita no jogador no Coritiba. Talvez fosse o grande nome do Coxa, caso ele estivesse vindo. Eu queria entender essa do Kusevich, é o novo Neilton. Que o Neilton ficou mais machucado do que jogou. O Kusevich jogou e levou goleada. Expectativa, talvez, Dalk? Chegou com a expectativa Pode ser. alta, Acho que e aí sim, não acho que sim, respondeu, aham. talvez seja isso. O Neilton, eu vi ele surgir lá na base do Santos, né? Era um cara que gerou uma expectativa gigantesca, assim, né? E quando ele veio pro Coritiba, ele tinha acabado de fazer aquela baita temporada no Vitória, aí ele vai pro Emirados Árabes e vem pro Coritiba, né? E ele vem, veste a camisa 10, inclusive, do Coritiba, no ano, inclusive, que o Coxa foi rebaixado, que foi em 2020. Né? E daí ele sai, vai pro Sport e volta pra tratar a lesão aqui. No passado tem pouquíssimas oportunidades, mas enfim, o Coritiba precisa ser mais competitivo. O Luciano Rezende dizendo que o São Paulo de ressaca é melhor que o Coxa que tá bêbado. O João Vitor dizendo que o Kusevich fora é reforço. E o Antônio até complementa, desfalque ou reforço? Galera tá comemorando a O duro do ausência Coritiba do que assim, claro que existia uma expectativa enorme dos reforços que chegaram no começo do ano, né? Quase nada deu certo. E aí, agora o Coritiba se reforça novamente com nomes experientes no mercado que ficam completamente apagados nas partidas porque realmente o conjunto não funciona, né? O problema do Coritiba é o coletivo mesmo, né? Não é só, falta qualidade lá na frente. Poxa, agora você tem um centroavante, tem um cara que faz gol e tem que voltar pra marcar também, enfim, né? Nem a dele joga ali. Mas o Coritiba falha em situações bizarras muitas vezes, né? Como a gente diz. Por isso que até o Linhares sugeriu tirar o goleiro, porque o Coritiba, né? Ele deixa muito espaço ali no meio de campo e ele não consegue realmente ter eficiência em coisas básicas, né? Que é trocar passe, que é conseguir fazer essa articulação no meio de campo. Até o Marcelino Moreno, que vinha num bom momento contra o Vasco também, né? Acabou falhando ali, perdendo boas oportunidades pro Coritiba. Então é uma fase muito complicada mesmo, é difícil de você dizer o que dá pra esperar desse time, não em relação a rebaixamento, mas em relação ao próximo jogo, porque é difícil você ver realmente uma evolução. Eu queria saber o que passa na cabeça do olheiro da seleção do Chile, né? Porque toda a convocação, o Kusevich tá lá, né? Na seleção do Chile.